Oi, seja bem-vindo ao Alerj Digital, o seu canal da Alerj aqui no YouTube. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença em mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do economista Mauro Osório, diretor da nossa assessoria fiscal. Já vou começar falando com ele. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, mais legal, muito legal estar aqui no novo programa. A gente está podendo socializar aí com as pessoas que já estão aí cadastradas no nosso canal no YouTube e procurando socializar o que a gente tem feito de reflexão, de estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro, aqui na Alerj, na Universidade Federal do Rio de Janeiro também, onde nós temos um grupo de pesquisa lá sobre o Estado do Rio de Janeiro. E Nívia, quer dizer, o Rio de Janeiro, nós aqui temos uma tradição muito grande de pensar Brasil e mundo, né, e pouco de pensar a região. Então a ideia desse programa Não É Bem Assim, a gente está procurando estimular uma ampliação da reflexão regional, entender melhor as diversas regiões, as potencialidades, os problemas do Estado do Rio de Janeiro e fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, né, que é a economia que menos cresce desde os anos 70, ele saia desse círculo vicioso e entre no círculo virtuoso. E eu agradeço muito a Alerj a oportunidade de ter criado a assessoria fiscal, e a gente está podendo discutir com a sociedade, com os deputados, né? Com as diversas instituições da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, né? Quais são os nossos desafios, nossas potencialidades, nossos problemas. E hoje a gente vai falar sobre a região norte do estado, né? E antes eu quero pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar a nossa conversa. Vamos lá, Mauro. Quais são as principais características econômicas da região norte do estado e se, na sua opinião, é fato que a principal atividade econômica está muito atrelada assim ao petróleo? Bom, vamos lá. Eu também pedi para as pessoas que têm nos acompanhado, né, para estar mandando sugestões, críticas, né? Recentemente a gente está discutindo o Fundo Soberano Estadual, né, que é um fundo de investimentos para aproveitar que o petróleo agora o preço está caro e ter um dinheiro para investimentos, para a gente melhorar a infraestrutura, a qualidade de vida e poder atrair mais empregos, empresas e ampliar a receita pública estadual. Mas na discussão do Fundo Soberano, por exemplo, quando a gente esteve na região noroeste, que é uma região vizinha aí da região norte, a gente descobriu lá, ao chegar lá, que na verdade um dos principais problemas de infraestrutura é a questão de energia. Tem uma indústria lá, por exemplo, de papel, que não podia produzir a plena carga porque faltava energia. Então é importante, principalmente, quer dizer, como nós que, na verdade, moramos aqui na capital, mas estudamos todo o estado, vamos às regiões, mas quem está no dia a dia da região também esteja dando um retorno aí para nós de questões que a gente não colocou, de questões que deveriam estar entrando na pauta em cada uma das 8 regiões de governo do estado. Eu acho, Nívia, que essa questão do petróleo é importante nessa coisa do não é bem assim, né? Por ter pouca reflexão no Rio, pela cidade do Rio ter sido capital, tem muito senso comum equivocado, que a gente entende como equivocado. Muitas vezes se fala que o norte do estado é petróleo, e que as atividades econômicas giram em torno do petróleo. Infelizmente não é bem assim. Tirando Macaé, que tem uma estrutura produtiva bastante integrada e forte, a extração de petróleo, principalmente na Bacia de Campos, tem aeroporto, tem um porto, né? Tem atividades produtivas em torno aí do petróleo, né? O resto da região, principalmente quando a Bacia de Campos ainda estava bombando bastante, hoje a principal extração de petróleo já está na Bacia de Santos, está no pré-sal. 75% do petróleo hoje está no país é na Bacia de Santos. Então já houve uma diminuição grande ali, mas mesmo do período mais do auge, a gente aproveitou pouco naquela região o petróleo, e na verdade a atividade produtiva em terra vinculada ao petróleo basicamente em Macaé. Então os outros municípios, não é que seja a economia do petróleo, é uma economia que gerou muito a partir da receita de royalties, que gerava a capacidade de gasto das prefeituras, e isso gerava uma circulação de renda e permitia ter uma vida razoável, com dificuldade, mas que é o que gerava algum dinamismo para a região a partir da receita pública vindo dos royalties. Mas que, na verdade, infelizmente, e hoje a gente já tem menos potencialidade na Bacia de Campos, né? E não gerou ainda uma atividade produtiva mais sustentada e que
que consiga absorver plenamente as possibilidades que o sistema produtivo de petróleo e gás traz, como atração de fornecedores, atração de indústria, atração de serviços, e ficou mais apenas a extração de petróleo em alto mar e a região se beneficiando basicamente apenas dos royalties. Qual é a perspectiva para a extração de petróleo na Bacia de Campos? Nós ainda temos uma perspectiva bastante boa, quer dizer, aqui em 2014, 2015, 2016 o preço do barril do petróleo tinha despencado bastante, né, por causa do gás de folheiro dos Estados Unidos, mas hoje a perspectiva ela é boa, quer dizer, agora com esse problema na Rússia também o preço do barril do petróleo está mais de $100, então a Petrobras hoje a prioridade dela já é mais o pré-sal, mas com certeza já tem empresas que estão comprando áreas petrolíferas ali da Petrobras, vão ter novas empresas se interessando, porque fica extremamente competitivo extrair o petróleo a esse preço que deve se manter esse ano inteiro, e o petróleo ainda tem uma perspectiva de várias décadas aí de uso, mesmo na transição energética, porque como a gente tem lembrado aqui, né, a Magda Chambriard também foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, está na nossa equipe aqui, e cerca de 30% da energia mundial ainda é carvão, que polui muito mais, tanto quanto o petróleo quanto o gás. Então ainda tem uma perspectiva boa. A tendência é cada vez se usar menos petróleo, mas a oferta também não aumentar e até cair, então tende a cair a demanda por causa de carro elétrico, por causa de uma série de inovações, por causa da transição energética que é necessária, mas a tendência é a demanda cair, mas a oferta também cair. Talvez a oferta até cair mais rápido. Então ainda teremos aí algumas décadas aí que o norte do estado a gente pode ampliar planejamento, pode estar pensando melhor as políticas para frente, com essa perspectiva do preço aí do barril do petróleo a $100, como é que a gente pode se beneficiar mais do que a região se beneficiou até hoje, que foi muito pouco, né? Tirando Macaé, que se beneficiou mais, como eu já disse. Então, sobre o município de Macaé, qual é a sua visão e os problemas e as potencialidades? Olha, nível Macaé é um caso curioso, né? Como a gente estuda um pouco o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, principalmente quem não mora na região, virou uma certa moda, né? Uma época, né? Não, vamos falar com um município que a gente vai falar mal, aí fala mal de Macaé. Macaé virou meio que uma genia, usando aí a música do Chico Buarque. Mas quando a gente olha, Macaé está entre os 10 municípios com um salário médio mais elevado, mais de R$5.000. Macaé tem uma receita pública total extremamente elevada. A receita de ISS por habitante em Macaé está em mais de R$2.000 ano. Em Niterói, por exemplo, que é uma cidade de classe média e classe alta, é cerca de R$500. Então, o fato da Petrobras ela ter, né, escolhido Macaé como a base marítima, como a base aérea, né, para helicópteros, para ir para a Bacia de Campos, a base marítima para ir para a Bacia de Campos, ela gerou ali toda uma estrutura produtiva, quer dizer, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a relação emprego-população, né, enfim, Macaé é quase o dobro, mesmo no período em que Macaé de 2014 a 2020 perdeu 1/4 dos empregos formais, ele continuou sendo um destaque em termos de empregos formais no sul e sudeste, o que mostra também a força, quer dizer, do petróleo. Hoje Macaé já se recupera. Se a gente pegar os últimos 12 meses, depois da cidade do Rio de Janeiro, o município no estado do Rio de Janeiro que mais gerou emprego, gerou cerca de 11.000 empregos pelos dados do CAGED, foi Macaé, né? Então o que a gente precisa agora Macaé teve uma preocupação, quer dizer, com um crescimento mais estruturado, políticas sociais e políticas econômicas integradas, articuladas, não. Tanto que se Macaé está numa boa situação em termos de indicadores de saúde e educação, no conjunto sudeste ainda se vê uma região precária. Macaé a gente tem cerca de 17% de sua população morando em favelas. Então mostra também a falta de planejamento, que precisa ampliar investimentos em habitação, investimentos em infraestrutura. Ou seja, é uma cidade também com desigualdade, mas na verdade está longe de ser, quer dizer, a cidade no estado do Rio de Janeiro com mais problemas sociais. E para você ver como são os desafios aí no norte do estado, né, em termos de receita por habitante, pela queda de receita de royalties, pela queda da produção, os últimos 10 anos a receita pública por habitante na média dos municípios do norte caiu cerca de 40%.
Então a gente precisa, de fato, estar vendo como é que diversifica a estrutura produtiva dessa região e como é que a gente aproveita ainda as possibilidades que existem aí no norte do estado, né, a partir desse novo patamar de preço do barril, que em princípio não deve se alterar e deve continuar alta aí nas próximas décadas. E sobre o município de São João da Barra e o Porto do Açu, quais são as perspectivas? Tem uma perspectiva excelente, né? Se nós pegarmos o Porto do Açu, ele é um porto que está pronto, é um porto que tem um calado profundo, tem uma boa profundidade, pode atracar lá os navios, que são os maiores navios que circulam na economia internacional. A gente precisa, Nívia, agora vai chegar uma ferrovia do Espírito Santo para o Porto do Açu em São João da Barra para escoar minérios que saem por exterior para vender para o exterior, por Vitória, pelo Espírito Santo. É necessário que essa ferrovia não fique só ligando o Espírito Santo ao Açu, ela corte todo o estado do Rio de Janeiro. O Açu, ele não pode ser um porto só de minério. O porto de minério é poeira, gera muito pouca receita, ele tem que ser um porto de container. Para ser um porto de container, tem que atrair mais indústrias para o norte, para o noroeste, e ter ferrovia chegando e saindo para poder trazer matéria-prima e poder também estar escoando por terra o que for produzido, produto industrial, e usar o porto de container, né, do Açu para poder atrair indústrias e estar produzindo e vendendo para o exterior. Agora vão ter também 2 térmicas lá, mas importando gás. Então, nessa questão de hoje, no litoral fluminense, a gente reinjeta 61% do gás que é extraído. Pode produzir mais petróleo a partir disso, mas tem que ter um uso mais nobre, produção de fertilizantes, geração de energia a partir do gás, e ali no Açu também pode ser uma área importante para isso, mas hoje as térmicas que tem lá estão importando gás, né? É importante ter um duto lá para a gente poder usar o gás que é extraído no litoral fluminense. Então, São João da Barra tem uma perspectiva bastante boa, está tendo muita obra lá, está com a receita pública boa, oferta de empregos, mas Açu pode ir longe. Açu pode ser um porto latino-americano. Aliás, o estado do Rio de Janeiro, Nível, é um estado litorâneo, então nós temos um porto de container importante na cidade do Rio de Janeiro, nós temos em Itaguaí também um porto de container, temos lá São João da Barra, então Maricá também pode ter uma proposta de ter um porto lá, então a gente precisa ter um planejamento portuário, e porto pode ser importante, volto a dizer, atrair a indústria, continua importante, porque a indústria gera um salário médio alto, é a área tem mais inovação que o setor privado, mesmo na 4ª revolução tecnológica, a indústria continua fundamental e o Açu pode ser uma âncora muito importante para isso. Vou dar apenas mais um exemplo. Por exemplo, tem muitas rochas ornamentais aqui na região noroeste. E se você pega e trata essas rochas ornamentais, já vende para coisa, por exemplo, de banheiro, de cozinha, de outras, enfim, pedras decorativas também. A Itália ganha bastante recursos com isso, e a gente pode usar bem melhor essas rochas ornamentais que tem ali, e pode ser exportado também a partir do Açu. Então o Açu ele traz enormes oportunidades, ele está pronto, é um porto de grande calado, e a questão é como é que chega a ferrovia lá, e articulando o Açu com todo o estado do Rio de Janeiro, e como é que a gente atrai a indústria, e como é que a gente leva mais desenvolvimento para aquela região de forma sustentada, com respeito ao meio ambiente. Quando foi feito o Açu, tinha muitas famílias que moravam em São João da Barra, que já moravam em décadas, gerações, né? E tiveram suas terras desapropriadas. Eu acho que podia ter tido mais conversa, podia ter se visto, quer dizer, conversado mais com as pessoas para onde elas iam morar, porque realmente o Açu pode ser muito importante para todo o estado, para o Sudeste, para o Brasil, mas a gente tem que respeitar as famílias que já moravam lá, né? E aí tem um tratamento talvez mais respeitoso que teve quando ocorreram as desapropriações. O nosso estado também tem uma parte de agrícola e pecuária. Hoje o estado do Rio de Janeiro ele tem uma produção agropecuária e agrícola muito pequena. Para você ter uma ideia, o município no estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando em atividades agropecuárias é a cidade do Rio de Janeiro. Veja como é pouco, né? Quer dizer, nós temos, enfim, quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas trabalhando na agropecuária, e Campos apenas 9 mil pessoas. E agora falando sobre a ligação de Rio das Ostras com o norte. Explica pra gente essa história. Outra coisa, quer dizer, que
a gente tem discutido qual é a regionalização do estado do Rio de Janeiro, né? São 8 regiões de governo, norte, noroeste, tem a região dos lagos, também chamada de Baixada Litorânea, a região metropolitana, a região centro-sul, né? Costa Verde. E, na verdade, será que essas regiões elas estão organizadas da melhor forma? A gente deveria redefini-las para ajudar o planejamento, ajudar a estudar as regiões por políticas. E me parece que o Rio das Ostras hoje tem ela formalmente está na região das Baixadas Litorâneas, mas ela tem uma relação bem maior com o norte do estado, e numa reestruturação das regiões talvez isso possa ser modificado. Tem um ponto aí que a gente poderia tocar sobre a questão do norte do estado, que é a questão da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Ou seja, a gente está vendo aí, quer dizer, esse problema do preço do barril do petróleo, tem a questão também ambiental. O norte do estado já foi uma região de uma tradição imensa de produção de açúcar, de produção de álcool, pode voltar a ter, tem potencialidade para isso. Eu acho que é uma coisa que precisa se colocar na pauta. Tem eleições esse ano, vai entrar um governo do estado novo ano que vem, quer dizer, como reativar, quer dizer, essa produção de álcool e cana-de-açúcar, e como isso também pode estar melhorando, quer dizer, o fornecimento de energia e não dificultar tanto a vida do brasileiro quando o preço da gasolina está subindo tanto. Se a gente tiver mais oferta de álcool, que também ambientalmente é muito melhor, eu acho que é importante. E ali, pelas informações que a gente tem, é possível nós aumentarmos a produção. E por último, a gente lembrar que em todas essas regiões, eu acho que as universidades podem ter um papel muito grande de estar ajudando a pensar a região, e lá você tem, as universidades se interiorizaram muito no estado do Rio de Janeiro, e lá você tem a Universidade Norte Fluminense, a universidade estadual, criada pelo professor Darcy Ribeiro, e que precisa ser apoiada e precisa também estar ampliando sua relação com a região, não só para gerar cursos superiores, para gerar oportunidade de emprego e qualificação dos nossos jovens, mas também para estar a serviço de pensar a região, maior igualdade, maior dinamismo, políticas sociais melhores, e a questão da ambiental e a questão da sustentabilidade. E Macaé ainda tem também ali uma região de serra muito bonita, que também pode estar trabalhando turismo, e aí articular em Macaé, né, o turismo de lazer com o turismo de negócio, porque isso é sempre muito importante. Quer dizer, ou seja, Macaé hoje já tem uma quantidade de hotéis e de empregos em hotéis e pousadas significativa, até pela potencialidade econômica que ela tem. E aí articular isso com um turismo de lazer, e uma coisa potencializando a outra, eu acho que é um outro ponto que a gente pode levantar quando a gente ainda fala do norte do estado. Obrigado, e foi uma alegria estar aqui nesse mais um programa com você, Nívia, com todas as pessoas que têm nos acompanhado, nos apoiado, nos prestigiado. A gente agradece a sua presença. Você que está aí do outro lado, está curtindo o nosso conteúdo? Siga a Alerj nas redes sociais, e até semana que vem.